Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital. Estamos nas últimas aulas falando sobre display de 7 segmentos. Aliás, esse foi o tema da nossa última aula e hoje nós estaremos dando sequência a esse tema, só que nós estaremos falando de um componente que controla o display de 7 segmentos. Nós vamos estar falando hoje sobre o decodificador para display de 7 segmentos. De acordo com o que nós vimos na aula passada, o display de 7 segmentos ele precisa, para que você acenda, por exemplo, o número 1, você precisa ligar todos os pinos que controlam o segmento 1, os segmentos que fazem com que o número 1 acenda, você precisa conectar ao VCC ou GND de acordo com o tipo do display que você está trabalhando. Agora nós vamos estudar um componente que faz esse controle. Ele já faz isso por você. Tá? Bom, mas antes de nós avançarmos aí no estudo do decodificador para display de 7 segmentos, eu gostaria de fazer uma revisão com você do que nós vimos sobre display de 7 segmentos e também corrigir o exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui. Nós vimos então que o display de 7 segmentos ele é um componente eletrônico composto por 7 segmentos. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Um segmento é um pedaço de uma reta. E ele é composto por 8 LEDs, porque além desses 7 segmentos que nós temos LEDs por baixo, nós vamos contar também o ponto. O pontinho aqui também eu tenho um LED e é possível acender esse ponto. Nós vimos que os segmentos eles recebem nomes, então eu tenho A, B, C, D, E, F e G. E existe uma pinagem para acionar esses segmentos. Então, por exemplo, o pino 1, que é esse daqui, é o primeiro, olhando com o display de frente com o ponto para o lado de baixo, na direita. O 1 ele controla o segmento E, o 2 controla o segmento D, o 4 controla o segmento C, o 5 controla o ponto, o 6 controla o segmento B, o 7 controla o segmento A, o 9 controla o segmento F e o 10 controla o segmento G. Dessa forma, e ele tem a imagem do número 8, porque acendendo e apagando esses segmentos eu consigo montar aqui os 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Está aí os 10 algarismos. Então, dessa maneira, eu consigo deixar o 8... através da figura do 8 acendendo e apagando os LEDs, nós conseguimos mostrar qualquer algarismo binário, algarismo decimal, aliás, que vai de 0 até 9. Bom, nós vimos também que nós temos dois tipos de display de 7 segmentos. Nós temos o display de 7 segmentos catodo comum e o display de 7 segmentos anodo comum. Então temos lá o catodo comum e o anodo comum. Na aula passada, dentro da nossa revisão, nós associamos a palavra catodo a negativo, palavra anodo a positivo. E o comum, como nós vimos aqui na pinagem, tanto o pino 3 quanto o pino 8, eles são pinos de comum. E aí a gente vê melhor quando a gente vai estudar aí o catodo e o anodo. Então esse comum ele vai fazer menção ao 3, ao pino 3 e ao pino 8. Tá? Então, sempre que a gente se referir ao comum, traduzindo isso na linguagem do display de 7 segmentos, esse comum significa dizer que nós estamos fazendo uma menção ao pino 3 e ao pino 8. Como que isso funciona? Então, no display de 7 segmentos catodo comum, o que nós temos? Nós temos aqui o negativo, quer dizer, ele é um catodo comum, então ele é um negativo comum. Ele é um negativo ligado no 3 e no 8. Isso significa que
Todos os negativos dos LEDs estão interligados, foi aqui o que foi feito em vermelho, foi interligado todos os negativos, ou seja, todos os catodos, e foram conectados ao pino 3 e ao pino 8, ou seja, os pinos de comum. Tá? E o outro lado, né, o anodo, foi conectado a quem eu quero acender, né? Foi conectado ao pino. Então aqui o E, né, foi conectado no 1, o anodo do D foi conectado no 2, o anodo do C foi conectado no 4, o anodo do ponto foi conectado ao 5, o anodo do B foi conectado ao 6 e assim por diante. Então, quando eu digo que esse display é um display catodo comum, significa que o negativo dos LEDs internamente estão ligados no pino 3 e no pino 8, que são os pinos de comum. É como se a gente tivesse uma imagem como essa, né? Então está aqui todos os catodos, né, interligados e ligados no comum, que é o pino 3 e o pino 8. E aí sobra A, B, C, D, E, F, G e o ponto, que é justamente os outros pinos, os outros 8 pinos que a gente consegue acessar para mandar ele acender ou não. Então, né, nós vimos aí que eu consigo, por exemplo, para mostrar o número 1 no display, a gente consegue fazer isso, né? No caso, eu teria que acender o segmento B e o segmento C, e para acender o segmento B e o segmento C, primeiramente eu teria que fazer o seguinte: eu vou analisar. Esse display é um display catodo comum, quer dizer, ele é um display negativo que deve ser ligado no 3 e no 8. Então é só você traduzir o que o display faz. Então ele é um negativo 3, 8. Isso significa que eu vou pegar o pino 3 ou o pino 8, qualquer um dos dois, e vou ligar no negativo. Então vou jogar aqui, ó, no negativo pino 3, por exemplo, porque ele é um catodo comum, o comum sendo ligado no negativo. Então liguei aqui o 3. Agora, quem eu quero acender? Eu quero acender o B e eu quero acender o C. Então, através de um resistor, por exemplo, aqui esse pino 4 é o meu C. Então, através de um resistor, ó, liguei no resistor, eu vou ligar no oposto que eu liguei ao comum, né? Eu liguei o comum no negativo, então eu vou ligar aqui no positivo. Então, quem eu vou querer acender, eu ligo no resistor e ligo, por exemplo, aqui no VCC. Tá? Então, sempre para acender eu tenho que ligar os pinos que eu quero que acendam, eu ligo no oposto que eu liguei o comum. Então, aqui o 4, liguei no VCC e vou colocar um resistor lá no pino 6, que é o B, né? São os dois segmentos que eu quero acender. Então, através de um resistor, eu vou conectar também no VCC, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai acender o segmento B e o segmento C. É importante colocar esse resistor, porque senão ele não vai acender, certo? Bom, então esse era o display de 7 segmentos catodo comum. A gente fez aí o exemplo para aparecer o número 1. Display de 7 segmentos anodo comum, né? É o segundo tipo, né? E no display de 7 segmentos anodo comum, todos os anodos, né, todos os positivos estão interligados. Então foi conectado aqui todos os positivos. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Então todos os positivos, ou seja, todos os anodos, ó, foi ligado aqui no 8, ó. Do A está aqui o anodo no comum, o B está o anodo no comum, o C o anodo no comum, né? Todos eles interligados, ligados no pino 3 e no 8, que são os pinos de comum. E quem eu quero acender, né? No caso o catodo, né? Ele vai ligado no pino. Então, por exemplo, aqui o catodo do E foi ligado no pino que controla o segmento E. O catodo do D foi ligado no pino que controla o segmento D e assim por diante. Bom, e na prática, né? Então nós teríamos o quê? Nós teríamos então todos os anodos interligados, ligados ao comum. Eles vão ter a mesma pinagem, tanto o anodo comum quanto o catodo comum.
E aí nós temos, por exemplo, também acendendo o número 1, mas agora esse display ele é um display anodo comum. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aqui se ele é anodo comum, então ele é um positivo que deve ser ligado no 3 e no 8. Então o próprio nome do display ele já está falando para você o que deve ser feito no comum. Então positivo no 3 e no 8. Dessa forma, o que nós vamos ter aqui? Eu vou pegar aqui o 3 ou o 8, né, e vou ligar no positivo. Então, vou pegar aqui o 8, só para mostrar que tanto faz se você ligar o 3 ou o 8. Esse cara aqui eu liguei no VCC. E quem eu ligo e o comum, né, ele vai diretão, ele vai sem resistor. E quem eu quero acender vai no oposto. Então, se eu liguei o comum no VCC, quem eu quero acender, por exemplo, aqui o pino 4, que é o meu segmento C, ele vai para o GND usando aqui um resistorzinho. Tá? Esse resistor é um resistor respeitando aí os limites do VCC e do GND. Ficou meio estranho aqui, deixa eu dar uma acertada aqui nesse meu terra aqui. Né? Então, o pino 4 eu vou ligar no GND, né? E o pino que vai controlar o segmento B, que é o pino 6, também eu vou estar ligando no GND. Então está aqui o pino 6, vou colocar um resistor, e aqui do 6, resistor, e aí eu mando para o GND também via resistor. Como eu estava falando, esse resistor ele vai ser calculado baseado em manter uma corrente no LED de 10 a 20 mA. Então tá aí os dois displays, o display de 7 segmentos anodo comum e o catodo comum. Na aula passada nós também vimos como que nós podemos fazer para testar o display de 7 segmentos, né, para saber se ele é um display catodo comum ou se ele é um display anodo comum, e também para verificar se os LEDs do display estão funcionando. Então, quando eu pego um display, eu gostaria de saber se ele é anodo comum ou se ele é catodo comum, e também gostaria de verificar se estão todos os LEDzinhos, né, ele tem 8 LEDs, se todos estão funcionando. Então, como que a gente viu que era possível fazer isso? Né? Pegar um multímetro, né, com o multímetro colocava ele na escala de diodo, né, com uma ponta no pino 8 e a outra em qualquer outro, ou no pino 3, né? Então uma ponta eu coloco no 3 e no 8 e a outra eu coloco em qualquer outro segmento. E eu verifico se o segmento acende. Se ele acender, eu vou verificar qual é a polaridade da ponta de prova então, que ficou no pino 3 ou no pino 8, né, que é o pino de comum. Então, olhando a polaridade do comum, se a polaridade do comum for positiva e acendeu, né, então ele é anodo comum, porque ele é um positivo comum. Se a polaridade for negativa, então ele é um catodo comum, ou seja, ele é um negativo comum. Né? E aí dá para a gente fazer isso com o display, né? Pegando um display, pegando também um multímetro, né? Esse multímetro eu vou colocar ele na escala de diodo, certo? Para que eu possa, mesmo na escala de diodo, poder provocar o acendimento de um LED. Então coloco ele na escala de diodo, pego o meu display, né? E coloco uma ponta, coloco uma ponta aqui, eu vou colocar a ponta negativa, né? A ponta preta eu vou colocar no comum. Então eu vou colocar aqui no pino 3. E aí, colocando essa ponta negativa do multímetro, eu vou pegar uma outra ponta e vou colocar em qualquer outro segmento. Se acender, né? Aí eu vou olhar para essa polaridade dessa ponta que está no comum, para falar se ele é negativo ou positivo. Então tá 3 aí, e a outra ponta em qualquer um outro. Olha, acendeu. Né? Se acendeu, quem que tá no comum? É a ponta preta. Se a ponta preta que está no comum, significa então que ele é um negativo comum.
ou seja, ele é um catodo comum. Então esse display é um display catodo comum. Agora eu vou testar os outros segmentos. Eu vou colocando a ponta vermelha nos outros e eles vão acendendo. Se eu colocar em algum segmento e não acender, né, é porque ele está queimado. Então testei os de baixo, agora eu vou testar os de cima, né? Vou mudar aqui para o pino 8 para ficar mais fácil, né? Então mudei aqui para o pino 8 e vou testar agora o G, vou testar os outros segmentos, né? Então tá aí o G, o F, o A e o B, né? Então tá tudo funcionando, significa que esse display está funcionando. E também, pessoal, nós fizemos, gostaria também de aproveitar e corrigir os exercícios que nós fizemos na aula passada. Tá? Então, basicamente, em termos de revisão, foi isso que nós vimos na aula passada. Né? Basicamente, é como que eu faço para acender um display anodo comum, um display catodo comum, como que eu faço para identificar um display, para ver se ele é anodo comum ou catodo comum, e também como que eu faço para testar esses segmentos. Na aula passada, eu deixei para vocês fazerem, para validação da sua presença, 2 exercícios, onde eu pedia para você fazer a conexão, né, no VCC e no GND desse display. O primeiro exercício era um display catodo comum, de forma a aparecer o número 80, né, nos displays. Então, para representar aí os resistores quando necessário. Então, assim, só para a gente, né, trabalhar com uma tela um pouco maior, para ficar mais fácil de ver. Então, assim, ele é catodo comum. Quer dizer que se ele é catodo comum, então ele é negativo 3,8. Quer dizer que o pino 3 ou o pino 8, eles devem estar interligados no negativo. E aí eu sei que quem eu quero que acenda tem que estar ligado no oposto. Então, se ele é um negativo 3,8, então eu vou pegar aqui, no caso do primeiro, peguei o pino 8 e liguei no negativo. E agora eu vou conectar os outros para que quem eu quiser que acenda, né, para que ele vou conectar no oposto, que é o positivo, mas para isso eu vou usar um resistor. Tá? Então, para o 80, pessoal, aliás, para o 8, né, que é o primeiro display, né, o primeiro display vai ser o 8, o segundo vai ser o 0, eu quero que acendam todos os segmentos. Né? O único LED que não vai acender é o LED do ponto, né, que é o pino 5. Então, todos os demais, eu vou colocar um resistorzinho aqui para o G, para o F, para o A e para o B, né? Vou colocar também para o E, para o D e para o C. Só para o ponto que não. E aí eu sei o seguinte, que eu vou ter que pegar esses segmentos e conectá-los para mandar para o VCC utilizando um resistor. Então eu vou conectar esse, opa, que ficou, deixa eu apagar aqui. Então eu vou conectar aqui, vou fazer a conexão deles, né, para que ele possa ser conectado ao VCC. Então ficou esse, né, e aí ele vai para o VCC. Aqui eu vou pular e vou ligar para o VCC. Esse daqui também vou conectar ele para que ele vá para o VCC. Esse daqui, para que ele vá para o VCC também, né? Enfim, vou conectar todos que eu quero que acendam, né? Sempre ligando no oposto ao que a gente ligou no comum, né? Mas utilizando o resistor. Então tá aí, liguei a parte de cima. Agora eu vou ligar esses 3 de baixo, né? Que o VCC ele já está direto. Então, eu vou ligar aqui, esse e esse, e vou ligá-los ao VCC. Aqui o VCC. Aqui o VCC. E aqui o VCC.
Bom, e no outro, né, na unidade, né, eu quero que apareça o 0. Então eu vou pegar, o primeiro eu vou ligar o comum, né? O comum, o primeiro eu liguei o 8, esse aqui eu vou ligar o pino 3. Então conectei o pino 3 ao GND e quem eu quero que acenda eu vou ligar no VCC. Nesse caso, são todos os segmentos, né, menos o G. Né? Então, e o ponto, né, que não é um segmento, mas é um ponto. Então são esses três aqui de cima, o G não, né, e os três de baixo. Quer dizer, ficou igual ao outro, só que, com exceção do G, né, ele não vai acender o G. Então vamos fazer a conexão aqui também. Então eu vou ligar esse, vou ligar esse e vou ligar esse. E aí eles vão para o VCC. Para o VCC. Aqui, beleza. E agora eu vou ligar os de baixo também no VCC. Então aqui para o resistor, né? Sempre é importante você não esquecer do resistor. O que acontece se você ligar sem o resistor? Aí o segmento queima. Queima o display inteiro? Não, queima somente aquele segmento, tá? Mas aí praticamente, né, você tem um display que não acende um segmento, né, se ele queima o G, por exemplo, isso interfere em vários algarismos que você queira mostrar, né? Vai interferir no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e no próprio 8, né? Por exemplo, ao invés de mostrar o 8, ele vai mostrar o 0, porque ele não vai acender o segmento G. Então é importante que ele esteja todos os segmentos funcionando. Então tá aí, essa é a primeira questão. Mostrei aí o 80 nesses dois displays. Bem, na segunda questão, né, para ligar os displays anodo comum abaixo, de forma a aparecer o número 25. Represente os resistores quando necessário. Então agora nós temos displays anodo comum, né? Então se esses displayzinhos são anodo comum, isso significa que nós teremos então o nosso anodo, né, que é o positivo comum. Então eu vou pegar agora o meu comum e vou conectá-lo no positivo. Então a palavra anodo significa positivo e o comum faz menção aos pinos 3 e ao pino 8. Então eu vou ligar o 3 ou o 8, né, no positivo. Diferente do outro, contrário do outro, mas esse é anodo comum. Então vou primeiro ligar o comum ao VCC, né? No primeiro eu vou ligar aqui o pino 8 ao VCC. Certo? Eu tenho alternado só para mostrar que pode ser qualquer um dos dois. Então, como eu quero que apareça o 2, né? Então eu vou colocar aqui o resistor no G, né? No B, no A também, né? Também vou colocar no E e vou colocar no D. São esses 5 segmentos que eu vou precisar acender para mostrar o algarismo 2. E agora, para cada um deles, eu vou ligar no oposto do VCC. E quem é o oposto do VCC? O GND. Então vamos dar uma aceleradinha no vídeo aí, eu vou fazer as ligações então de cada um desses segmentos até o GND. Beleza, conectei então. Então aqui eu tenho o algarismo 2 mostrado nesse display. No display da unidade eu quero que apareça o 5. Então vou pegar o pino 3, vou ligar no VCC e quem eu quero acender eu vou ligar no oposto. Então vou colocar um resistor aqui pro pino G, pro pino F, pro pino o 7 pro pino A, para o pino D
e para o pino C, né? Com isso eu vou conseguir mostrar o algarismo 5. Então essas 5 conexões vão fazer com que o 5 apareça. Então vou dar uma aceleradinha para fazer essa conexão. Pronto, lembrando que através de um resistor eu liguei no GND, porque o display é anodo comum. Então o comum eu ligo no 3 ou no 8, e quem eu quero acender eu ligo no oposto a quem está no comum, utilizando um resistor. Então tá aí, esta é a segunda questão dos exercícios da aula passada. Muito bem, e falando agora do decodificador para display de 7 segmentos, que é o tema da nossa aula. O decodificador para display de 7 segmentos, ele é um circuito integrado. Nós vamos encontrar o decodificador para o display de 7 segmentos através de um CI. E esse CI ele vai ter 4 entradas e 7 saídas. Então qual é a lógica desse decodificador para display de 7 segmentos? Ao colocar um número binário nas entradas A, B, C, D, né, que são as 4 entradas, ele vai ter uma entrada A, B, C, D. O CI, o decodificador, coloca um número binário nas 7 saídas, e essas saídas vão ser chamadas de SA, SB, SC, SD, SE, SF e SG, de forma a fazer com que apareça no display, que eu vou conectar essas 7 saídas, vai aparecer no display um número decimal equivalente ao número binário das entradas. Poxa, pode parecer confuso. Vai ficar mais fácil de explicar isso mostrando aqui no desenho. Então, deixa eu só repetir essa primeira parte. O decodificador é um circuito integrado de 4 entradas, 7 saídas. Então esse é o primeiro ponto. Ele tem 4 entradas, 7 saídas. Por que ele tem 7 saídas? Cada saída vai controlar um segmento do display. Então ele é um componente feito para ser conectado ao display. Ele não tem outra função, ele não serve para mais nada a não ser para conectar a um display de 7 segmentos. E aí eu vou colocar um número binário nessas 4 entradas, e nessas 7 saídas vai aparecer também um número binário, só que quando eu conectar no display, ele vai fazer com que apareça no display um número decimal equivalente ao número binário que eu coloquei nas entradas ABCD, nas 4 entradas. Vamos dar uma olhada então como que vai funcionar isso. Então essa aqui seria a imagem inicial, a representação inicial do decodificador para display de 7 segmentos. Então está aqui, ó, A, B, C, D, as 4 entradas. SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, as 7 saídas. Então, A, B, C, D entrada, de SA até SG saídas. Então, primeiro eu tenho que imaginar que esse decodificador ele tem um propósito. Pegar essas 7 saídas e conectar num display. Tá? Então esse é o meu decodificador. E agora eu vou conectar ele num display. Tá aqui, ó. Só que ao invés de representar A, B, C, D, E, F, G, nas pinagens, né, na parte de baixo e na parte de cima, eu estou representando do lado. Para quê? Para que não fique muito cruzado. Senão ficaria complicado de você visualizar. Então, quando a gente fala aqui do A, né, a gente está pensando lá no A, no B, aqueles terminais na parte de cima, pino 6, pino 7, mas aqui eu só vou representar por letra. Então eu estou dizendo que a minha saída SA, ela é conectada no display, né, no terminal, no pino que controla o segmento A. A minha saída SB, eu vou ligar ela no pino que controla o segmento
B. A minha saída SC, eu vou ligar ela no segmento do display, no pino que controla o segmento C. E assim por diante. Então esse SA é a saída que controla o pino que acessa o segmento A do display. Né? Então tem relação, não é à toa que chama SA, B, C, D, E, F, G. Tá relacionado com os segmentos A, B, C, D, E, F, G do display. Tá? Então essa relação ela existe, essa relação é importante, né, para que você possa entender. E aí eu estou falando no seguinte, eu estou falando de colocar um número binário aqui nessa entrada, certo? E dependendo do número binário que eu colocar nessa entrada, vai aparecer o número decimal aonde? Aqui no display. Então a ideia do decodificador, por exemplo, é colocar aqui no ABCD, por exemplo, 0, 0, 0 e 0. Coloquei tudo 0. Poxa, que número binário que é esse? 0, 0, 0, 0. Isso aqui é um número binário. Que número binário que eu coloquei aqui na entrada? Esse número binário, se eu passar ele para decimal, eu vou chegar à conclusão que ele é igual ao 0 em decimal. Então o que vai acontecer? Como eu coloquei 0000 na entrada ABCD, que quando eu converto para decimal eu vejo que é equivalente ao 0, isso significa que no display vai aparecer o quê? Vai aparecer isso daqui, ó. O algarismo 0. Só que esse 0 que vai aparecer aqui, ele vai estar em decimal. Então, o número binário que eu colocar aqui nessa entrada ABCD, né, o número binário que eu colocar aqui, vai aparecer em decimal no display, desde que eu faça essa ligação. SA no A, SB no B, SC no C, SD no D, SE no E, SF no F, SG no G. Tá? Então essa é a dinâmica de funcionamento do decodificador. É como se ele fosse um conversor binário decimal. Né? Porque nós sabemos que você ligar o display, né, pino por pino, onde você quer fazer o número que você quer acender, igual nós vimos na revisão, nós vimos na aula passada, não é dessa forma que você faz lá o elevador mostrar que você está no terceiro andar. Né? Ele passa do segundo direto para o terceiro. Então isso vai acontecer através de um CI, que é o decodificador. Pois bem, nós temos dois tipos de decodificador para display de 7 segmentos. Nós temos lá o CI 4511, que é um decodificador para display de 7 segmentos catodo comum. E o CI 7447, que é o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então nós temos dois tipos de decodificador. Até porque, né, seria impossível um mesmo decodificador conseguir controlar dois displays diferentes. Né? Não tem lógica nisso. Né? Se o anodo comum funciona completamente oposto se o catodo funcionar o oposto do anodo, não tem como um CI só conseguir controlar os dois. Então, se você tem um display anodo comum, você tem que usar o 7447. Se você tem um display catodo comum, você tem que usar o 4511. Tá? Então a gente vai ver aí a função e o funcionamento de cada um deles. Vamos começar pelo decodificador para display de 7 segmentos catodo comum, ou seja,
vamos estudar um pouquinho o CI 4511. Então, tá aí o 4511, 4 entradas, A, B, C, D, 7 saídas, SA, SB, SC, SD, SF, SG, e cada saída eu vou ligar no seu pino correspondente no display, dessa forma aqui. SA no A, SB no B, SC no C e assim por diante. Então, pessoal, vamos pegar aqui o exemplo que nós vimos. Eu coloco 0, 0, 0, 0 nas entradas A, B, C, D. O que vai aparecer, então, no display? No display, conforme nós vimos, ele vai acender o segmento A, ele vai acender o segmento B, ele vai acender o segmento C, ele vai acender o segmento D, o E e o F. O único que ele não vai acender vai ser o segmento G, porque o G apaga para mostrar o 0. Porque se ele acender o G, não vai mostrar o 0 e sim vai mostrar o 8. Bem, e como que ele vai funcionar? Olha só, o display catodo comum, ele não tem o pino 3 e o pino 8 ligados no GND? Então, para eu acender o segmento A, o segmento B, o segmento C, o D, o E e o F, eu não tenho que mandar um nível lógico oposto ao que está ligado no pino de comum? Então, o que esse decodificador ele vai fazer? Ele vai mandar na saída SA, SB, SC, SD, SF, SG um número binário para fazer esses segmentos acenderem. Então ele vai mandar aqui, no SA, ele vai dar 1. Por quê? Porque o A igual a 1, como o outro lado está no negativo, o A acende. No SB, ele vai mandar 1. Por quê? Porque o B recebendo 1 também vai acender. Porque o comum está no 0, ele está no GND. O SC, ele vai mandar 1 também. Por quê? Porque o display recebendo 1, ele vai acender o segmento C. E assim por diante vai acontecer com o D, com o E e com o F. Tá? Ele mandando 1, ele vai receber 1 também, e aí eles vão acender. Agora, eu não quero acender o G, então o que ele manda no SG? No SG ele vai mandar 0, por quê? A diferença de potencial de 0 para 0 é 0, e aí o segmento G não acenderia. Tá? Então, é isso que eu estava falando. Olha, eu coloco um número binário na entrada dele de 4 dígitos, de 4, que nós chamamos de 4 bits. Bits a palavra bit quer dizer dígito binário, binary digit. Então, eu coloco um número de 4 bits na entrada A, B, C, D. Ele vai colocar na saída dele, ele vai colocar 7 bits, ele vai colocar 7 números binários, e esses números binários ele vai, ao conectar ele ao display, ele vai fazer com que acenda no display o número decimal equivalente ao binário colocado nas entradas A, B, C e D. Então, assim, mostrando, fica mais fácil da gente entender mostrando assim na tela, certo? Com um exemplo, do que simplesmente a definição nua e crua. Só que se a gente voltar lá, na definição, foi isso que eu quis dizer. Decodificador é um circuito integrado de 4 entradas, o A, B, C, D, 7 saídas, SA, SB, SC, SD, SF, SG. Ao colocarmos o número binário em suas entradas, no ABCD, quem? O decodificador coloca o número binário nas suas 7 saídas, SA, SB, SC, SD, SE, SF e SG, de forma a fazer com que apareça no display
um número decimal equivalente ao número binário das entradas. Certo? Então foi isso que nós constatamos aqui. Certo? Apareceu aqui um número decimal equivalente ao binário das nossas entradas. Vamos pegar um outro caso, um outro exemplo, né? Aqui, se eu tivesse, para aparecer o 1 no display, o que eu tenho que colocar no ABCD para aparecer o 1 nesse display? Eu tenho que colocar o 1 em binário. E quem que é o 1 em binário? Vou pegar aqui, ó, 0, 0, 0, 1. Esse aqui é o 1 em binário, certo? Esse cara aqui, ó, é o 1 em binário. Isso significa que no ABCD, né, eu tenho que colocar 0 no A, 0 no B, 0 no C e 1 no D. Se eu colocar isso, ó, ele vai converter esse número binário que eu coloquei aqui, ele vai pegar esse número binário e vai colocar no display um número decimal equivalente a esse número binário. Então, eu coloco o binário no ABCD, aparece no display o número decimal equivalente a ele. Como que ele vai fazer para acender o B e o C? Ora, se ele é um display, aqui a gente está falando do decodificador para display catodo comum. Quer dizer que o comum, ou seja, o 3 ou o 8, né, eles estão ligados no comum, eles estão ligados no negativo. Se ele está ligado no negativo, para acender o B eu tenho que mandar quem? Eu tenho que mandar um positivo, ou seja, eu tenho que mandar o nível lógico 1 no B e tenho que mandar 1 no C. Né? O restante, ele vai mandar quanto? Ele vai mandar 0, porque eu não quero que acenda. Eu não quero que acenda o A, eu não quero que acenda o B, eu não quero que acenda... Aliás, eu não quero que acenda o A, eu não quero que acenda o D, nem o E, nem o F e nem o G. Né? Então, como eu não quero que acenda nenhum desses segmentos, então eu vou mandar 0. Quer dizer, eu não. Né? O CI 4511, ele vai mandar essa codificação. Tá? Aqui eu estou representando o que está entrando no display, mas é o que está saindo do decodificador. Né? Uma ligação em série, o que sai de um entra. Detalhe importante, como essa saída, o nível lógico 1 dele é 5 volts e aqui eu tenho um LED, então eu preciso de um resistor, né? E a função desse resistor é, primeiro, ficar com os 3 volts, né? Porque se vai sair 5 e o LED ele fica com 2 volts, em primeiro lugar esse resistor ele vai ficar com a queda de 3 volts. E segundo lugar, ele está aqui para limitar a corrente elétrica. Através do valor dele, ele vai fazer com que a corrente que passe pelo LED fique aí entre 10 e 20 mA. Mas a gente está aqui para estudar essa lógica. O importante para nós nessa aula de eletrônica digital é entender que ele entrou com o número binário aqui e vai mostrar o número decimal no display equivalente a esse número binário. Ok? Aqui a gente está estudando o mecanismo que ele vai usar para fazer isso. Mais um caso, vamos pegar aqui o 4. Eu quero acender o 4, então quem é o 4 em binário? O 4 em binário é 0, 1, 0, 0. Né? Esse é o 4 em binário. 0, 0. Né? Que é aqui que a gente fazia, né? 1. Voltar aqui. Ele fazia 1, 2, 4 e 8. Né? Então, o que ele vai fazer aqui? 1, 2, aqui o 4 ó, é o que está em cima do 1. E aqui o 8. Então, como eu vou desprezar quem está em cima do 0, né? Aí vai sobrar só quem? Só o 1 que está embaixo do 4. Né? Ou seja, esse é o número binário que vai mostrar o 4 em decimal. Então significa, pessoal, que para mostrar o 4 lá, eu tenho que colocar aqui 0 no A, 1 no B,
0 no C e 0 no D. Tá aí, ó. Coloquei essa sequência binária. E aí ele vai mostrar o 4. É isso que o decodificador catodo comum faz. Só que, qual vai ser o valor de saída do SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG? Ora, se o comum está ligado no negativo, para acender o B, o C, o F e o G, ele tem que mandar nível lógico 1. Então, 1 para o B, 1 para o C, 1 para o F e 1 para o G. E o restante? O restante ele vai mandar 0. 0 para você, 0 para você e 0 também para o E. Então ele manda 1 aonde ele quer acender, para que eu tenha a diferença de potencial. Então, na prática, pessoal, esse número aqui, ó, essas informações aqui, elas não aparecem, né? O que vai aparecer é a pessoa colocando um valor aqui binário, né? E aparecendo no display um número decimal. Então, esse número decimal que vai aparecer, essa seria a minha saída, né? Mas, para que aconteça isso, eu tive uma informação no meio do caminho binária que fez com que esse 4 aparecesse. Bem, vamos fazer um exemplo, né? Preencher os níveis lógicos na saída do decodificador, sendo que eu estou colocando aqui 0, 1, 1, 1. Tá? Então, o que vai aparecer no decodificador na saída, no SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, se eu colocar na entrada dele 0, 1, 1, 1. Levando em consideração que esse é um decodificador para display catodo comum, que é o que nós estamos estudando. Bom, primeiro eu tenho que avaliar esse número, né, o 0, 1, 1, 1, né, para saber qual é o número decimal equivalente a esse binário. Então eu vou pegar ele e vou passar ele para decimal. Então eu coloco aqui 1, aqui o 2, né, vou dobrando, aqui o 4 e aqui o 8. Então está aqui o 4 e aqui o 8. Bom, se eu tenho aqui então, vou ver quem está em cima do 0 é o próprio 8, né? Então eu vou tirar ele fora, né? Vou cortar ele. É o padrão que a gente utiliza para passar de binário para decimal. Então dessa forma eu vou somar, né? 4 mais 2 mais 1, isso aqui é igual a 7. Então isso significa que aqui eu tenho o número, eu quero mostrar o número 7 no display. Colocando 0, 1, 1, 1, eu quero que apareça 7 no display. Eu vou colocar um display aqui no canto só para ficar mais fácil. Se eu quero que apareça o 7 no display, então, né, eu vou ter que acender o segmento A, né, eu vou querer acender o segmento B e eu vou querer acender o segmento C. Como o comum, né, o pino 3 e o pino 8, como eles estão ligados no GND, né, esse aqui seria o pino 3 ou o pino 8, né, qualquer um dos dois. Como ele está ligado no GND, quem eu quero acender, que é o A, B e C, eles têm que receber o oposto, ou seja, eles têm que receber nível lógico 1. Então eu vou mandar 1 para o A, 1 para o B e 1 para o C, né, para que eles acendam. E o restante vai receber 0. 0 no D, 0 no E, 0 no F, né, e 0 no G. Tá? Então, logicamente, né, no SA vai sair 1, no SB vai sair 1, no SC vai sair 1, o SD vai sair 0, SE vai sair 0, SF 0, SG 0, e aí fica esse aqui é o nosso resultado das nossas saídas. Então essa é a resposta aqui para esse exercício. Bem, eu quero te convidar agora a fazer um exercício, né? Esse exercício ele fala para você preencher os níveis lógicos na saída do decodificador, sendo que eu vou colocar 0, 0, 1, 1. Tá? Então você vai pegar o 0, 0, 1, 1, vai passar ele para
decimal e verificar qual é o número decimal que iria aparecer no display e o que tem que sair no SA até o SG para que apareça esse número decimal. Dá uma pausa no seu vídeo, tenta fazer esse exercício no seu caderno e eu volto na sequência com a resposta. Muito bem, estamos de volta aqui com o resultado desse exercício. Então, se eu colocar 0011 na entrada da ABCD, o que eu vou ter na saída? Então, vamos colocar aqui um display do lado para facilitar a nossa análise. Então, eu vou passar esse número para decimal. Então, 0011, né, passando eles para decimal. Eu vou ter aqui, ó, em cima desse 1, eu vou colocar o 1. Em cima desse 1 aqui, eu vou colocar o 2. Aqui eu vou colocar o 4. E aqui eu vou colocar o 8, certo? E aí, o que vai acontecer? Quem está em cima do 0, eu vou tirar fora, né? Eu vou cortar. Né? Se você tem dúvida nessa parte aqui da operação, volta lá na nossa aula 1. Na aula 1 nós falamos sobre conversão de binário para decimal, né? E também de decimal para binário. Tá aqui, ó, 2 mais 1 igual a 3. Então esse cara aqui é igual a 3, né? Então quer dizer que vai aparecer no display o 3 em decimal, né? E o 3 em decimal, ele acende o A, ele acende o B, ele acende o G, né? Ele acende o C, ele acende o D, certo? Então, quer dizer que vai sair 1 no A, né? 1 no B, 1 no C, 1 no D, no E sai 0, porque eu não quero que acenda, no F sai 0 e no G sai 1. Então, essa seria a resposta aí da saída do SA, SB, SC, SD, SF e SG. Essa seria a resposta do nosso exercício. Bem, e o decodificador para display de 7 segmentos, então, como nós vimos, nós temos dois tipos. Vimos o 4511, que é para display de 7 segmentos catodo comum. E nós vamos ver agora o 7447, que é para um decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, se eu tenho o display anodo, eu não posso usar o 4511. Então, vou usar o 7447. E aí, então, o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum, que é o CI 7447, como que ele vai funcionar? Da mesma forma que o outro, eu vou pegar a saída SA, SB, SC, SD até o SG e vou conectar a um display, só que esse display tem que ser um display anodo comum, tá? Ele não pode ser um catodo comum, senão não vai funcionar. Então a ligação é a mesma, né? Tanto é que se você vê um sistema ali, CI mais display, não tem como você saber se eles são anodo ou um par catodo, tá? Porque a ligação ela é a mesma, certo? Vamos pegar aqui um caso, né, onde eu coloque 0000 na entrada ABCD. O que nós vamos ter aqui nas saídas, né, SA, SB, SC, SD, SF, SG, e o que vai aparecer no display. Bom, nós já vimos que o 0000 é equivalente a um número decimal, né, equivalente ao 0, né? Então isso significa que aqui vai aparecer o quê? O 0. Ó. Então acende o A, acende o B, acende o C, acende o D, acende o E e acende o F. Então ele vai mostrar o 0 no display. Bem, então da mesma forma, coloquei o 0 em binário aqui, apareceu o 0 em decimal, mesmo sendo tudo anodo comum.
Onde vai mudar? Vai mudar na forma da comunicação do 7447 com o display. Né? Porque para acender o A, o B, o C, o D, o E e o F, como um lado dos LEDs vão estar ligados no VCC, quer dizer, ele já tem um lado no VCC. O display, a anodo comum, ele acende quando ele recebe no pino de controle do segmento, quando ele recebe 0. Então, nesse caso, eu vou ter que mandar 0 no A, 0 no B, 0 no C, 0 no D, 0 no E e 0 no F. Somente o G que ele não vai mandar 0. No G ele vai mandar 1. Então, explicando por que eu estou mandando 0, né, do A até o F, porque eu quero acender eles. E um lado do LED já está, né, imagina assim, ó, um lado do LED, o lado positivo do LED, ele já está ligado aqui no comum. Ó. Ele já está ligado no comum e, consequentemente, ele já está ligado aonde? No VCC, através do pino 3 e do pino 8. Para esse cara acender, ele precisa receber o que aqui? Ele precisa receber 0. Né? Com 0 esse LED acende. Né? É lógico que eu vou ter que limitar a corrente e vou ter que ter um resistor que fique com a tensão que sobra, por isso que a gente está usando esses resistores aqui. Então, para acender o segmento do display anodo comum, eu tenho que mandar 0. E quando eu não quero mandar, quando eu não quero acender, o que eu faço? Eu mando 1. Por quê? Imagina só, se eu tenho de um lado aqui 5 volts, né, que é o meu VCC, que está ligado no comum. Se eu mando 5 volts do outro lado, né, é verdade que aqui a gente tem um resistorzinho, né, se desse lado aqui eu tenho 5 volts também, você concorda que eu não tenho a chamada diferença de potencial. Então eu não tenho diferença de potencial. A diferença de potencial de 5 para 5 é um potencial menos outro, é 5 menos 5, então vai dar 0. Por isso que eu mando nível lógico 1 para apagar o segmento, no caso do decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, quem eu quero apagar, eu mando 1, quem eu quero acender, eu mando 0, nesse caso do decodificador para display anodo comum. Vamos fazer um outro caso aqui para fazer o 1 também, né? Só que aqui o display ele é anodo, eu sei que ele é anodo porque ele está ligado no VCC aqui, ó, não precisava nem falar que ele é anodo. Ó. Então, se eu quero que apareça o 1, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 0, né? 0, 0 e 1, que é o 1 em binário. Bem, então quem eu quero acender aqui? Eu quero acender o B e o C. Então, se eu quero acender o B e o C, eu vou mandar 0 em quem eu quero acender. Por quê? Eu tenho que mandar sempre o oposto do que está no comum para acender. A gente já fazia isso no LED, a gente usa também esse raciocínio para o decodificador. E quem eu não quero acender, eu mando o mesmo do decodificador. Né? No caso do display, a gente largava aberto. Aqui não existe só 2 níveis lógicos de saída. Existe o 0 e existe o 1. Então aqui ele vai sair com 1 no A, né? 0 no B, 0 no C, porque eu quero acender, 1 no D, 1 no E, 1 no F e 1 no G, certo? Então, e aí ele vai acender então o B e o C, nesse caso que eu quero que apareça o número 1. Para aparecer o 4, né? Nós fizemos para o cátodo, vamos fazer para o anodo. O 4 em binário, né? É 0, 1, 0, 0, tá? Então, assim, na prática, as coisas estão funcionando iguais. Eu coloco um número binário aqui na entrada e aparece um número decimal no display. Né? E como que vai sair isso para aparecer o 4? O 4 ele tem que acender o B, o C, o F e o G. Então, eu vou mandar 0 para quem eu quero acender. Eu vou mandar 0 para o B, 0 para o C, né? 0 para o F e 0 para o G. Então, 0 para o F e 0 para o G. E quem eu não quero acender, que é o A, o D e o E. Então, para o A, D e E, eu vou mandar nível lógico 1, porque aí eu não vou ter
diferença de potencial, então eles vão ficar apagados, certo? Então esse é o decodificador para display de 7 segmentos anodo comum. Então, mais uma vez, na prática, entrou binário, né, saiu decimal no display. O funcionamento é o mesmo, só que a lógica, né, a lógica da saída do CI 7447 com o display, ela vai ser oposta à lógica do catodo comum. Bem, vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu quero saber quais seriam os níveis lógicos na saída desse decodificador, na saída do SA até o SG, se eu colocar 0010, né? Se eu colocar 0010, o que vai sair aqui? Bem, coloquei aqui um displayzinho do lado para ficar mais fácil. Então eu vou ver o 0010, quem é 0010? Então 0010 é sempre bom você passar ele, você precisa passar ele para binário. Os dois últimos eu não passei porque a gente já tinha passado, porque nós utilizamos ele no catodo comum. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 4, 8, né? E aí quem está em cima do zero eu vou cortar. Então, se você tem dúvida nessa conversão de binário para decimal, você volta lá na aula 1 de eletrônica digital. Então aqui, ó, isso aqui sobrou 2, isso aqui é igual a 2. Esse número binário na entrada é equivalente ao 2 em decimal. Então, para acender o 2 aqui, eu tenho que acender o A, o B, o G, o E e o D, certo? Então eu vou mandar 0 para o A, 0 para o B, 1 para o C, porque eu não quero acender o C, 0 no D, 0 no E, porque eu quero acender o E, eu estou acendendo com 0, porque um lado do meu LED está ligado no VCC, então eu complemento com 0 para ele acender. O F eu mando o nível lógico 1 e o G eu mando o nível lógico 0. Então essa seria a saída aqui do meu SA, SB até o SG. E eu queria te convidar agora para fazer um exercício. Que exercício é esse? Para você preencher os níveis lógicos na saída do decodificador, né, os valores de SA até SG, levando em consideração que ele vai ser conectado a um display anodo comum. Eu não precisaria nem ter falado que ele vai ser conectado a um display anodo comum, porque eu já estou marcando aqui que ele é um CI 7447. O 7447 sempre é ligado num display anodo comum. Então, dá uma pausa no seu vídeo, faça esse exercício, na sequência eu volto com a resposta. Muito bem, pessoal, de volta aí com a resposta para o nosso exercício. E aí eu tinha colocado 0101, né? Vou ver que número decimal é esse, 0101. Então, vou colocar aqui 1, 2, 4 e 8, certo? Aí quem está em cima do zero eu vou desconsiderar, né? Que é o 8 e o 2, né? E aí eu vou fazer 4 mais 1. 4 mais 1 é igual a 5. Então isso aqui é igual a 5. Então, pessoal, se ele é igual a 5, eu vou colocar aqui um displayzinho para me ajudar. Para aparecer o 5 aqui, eu vou acender o A, né? Vou acender o F, vou acender o G, o C e o D, certo? Então eu vou colocar aqui, para acender, como ele é anodo comum, eu vou mandar 0. Então eu vou mandar 0 no A,
1 no B, 0 no C, 0 no D, 1 no E, né, que eu não quero acender o E, 0 no F e 0 no G. Então, quem eu quero acender, que é o A, o F, o G, o D e o C, eu mando 0. Quem eu não quero acender, que é o B e o E, eu mando nível lógico 1. Então, está aí o nosso exercício corrigido. E agora nós vamos ver um exemplo especial, né? Vamos analisar que número que vai aparecer no display, né? Se eu colocar aqui na entrada A, B, C, D, se eu colocar essa sequência 1, 0, 1, 0. Né? Como já que eu vou colocar aqui um displayzinho, estou falando do decodificador e display, ambos anodo comum. Se eu colocar esses níveis lógicos, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui 1, né, 0, 1 e 0. Tá? Vou passar ele para decimal. Eu coloco aqui 1, aqui 2, aqui 4 e aqui 8. E nós vamos ter o seguinte, quem está em cima do 0 eu vou cortar fora, então o 4 eu corto fora, né? E o 1 eu corto fora. Feito isso, o que sobrou eu vou somar. Eu vou fazer 8 mais 2, quer dizer que esse número binário é equivalente ao 10 em decimal. Só que aí eu tenho um problema. Como que eu vou colocar o 10 nesse display aqui? Né? Como que eu vou representar o 10 usando um display só? Então o que acontece? Os números binários que nós colocamos no A, no B, no C e no D, né, a ideia é o seguinte, que o decodificador ele pegue esse número binário e mostre no display um número decimal equivalente a ele, né? Um algarismo decimal equivalente a ele. Só que acima do 9 não existe algarismo decimal, existe número decimal. Então não vai caber o 10, não vai caber o 11, não vai caber o 12. Né? E eu posso ter até, o máximo que eu consigo ter na entrada A, B, C, D é 1, 1, 1, 1. Né, que seria equivalente a quem? Ao 15. Então, se o número binário que eu coloco no ABCD ultrapassar o 9, ou seja, for igual a 10, 11, 12, 13, 14 e 15, o que vai aparecer no display? No display vão aparecer situações que nós chamamos de condições irrelevantes, ou seja, não querem, são símbolos, né, são acendimentos que não vão querer dizer nada, não tem nenhuma função, não tem nenhuma forma. Simplesmente são segmentos acesos sem querer dizer nada, sem nenhum significado. Então, quando você tem um número binário na entrada ABCD que origina no número decimal acima de 9, isso vai aparecer situações que nós chamamos de condições irrelevantes. E essas condições irrelevantes pode ser que todos fiquem apagados ou acenda num segmento em cima, outro embaixo, sem querer dizer nada, certo? Então, a ideia de se utilizar o decodificador é para converter o número binário para mostrar no display um algarismo decimal. E o maior algarismo decimal que nós temos é o 9. Então, passou de 9, já não faz sentido, então nós teremos condições irrelevantes aparecendo no display. Bom, e o 6 e o 9? Né? O que acontece com o 6 e o 9? Por que eu estou falando isso? No caso, se você coloca 0, 1, 1, 1, né, ele vai aparecer o 6. E como seria esse 6 que ele vai aparecer? A mesma pergunta, né, nós fazemos para o 9. No caso do 6, a questão é o seguinte, você vai acender aqui o F, né, você vai acender o G,
você vai acender o C, né? Você vai acender o D, você vai acender o E, né? Aí a pergunta é, e o A? Acende o A ou não acende o A? No caso do 7447 e do 4511, ele representa o 6 sem a parte do A, tá? Somente dessa maneira. Não que esteja errado você representar com o A, deixando só o B apagado, mas assim, em termos de funcionamento do 7447 e do 4511, é sem o segmento A aceso. E no caso do 9, né, colocando 1001, que é equivalente ao 9 em decimal, o 9 ele vai acender o A, ele vai acender o B, ele vai acender o G e vai acender o F. Aí ele vai acender o C, né? O E com certeza ele está apagado, mas e o D? Ele acende o D? No caso do tanto 7447 quanto 4511, ele não acende o segmento D. Então, dessa forma, ele vai acender só o A, B, C, F e G. Legal também, não tem problema nenhum você representando o 9, mandar acender ali a parte de baixo, o segmento D, mas o 7447 e o 4511 eles não vão acender. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta é e o ponto do display, né? Na verdade, aqui no displayzinho, né, eu representei aqui o ABCDEFG, ele teria aqui mais uma entrada, né? Aqui seria equivalente ao ponto. Eu não coloquei para não confundir. O que acontece em relação ao ponto? O decodificador, ele controla o ponto? Não. Né? Você pode usar o ponto de uma outra forma, acender de uma outra maneira, mas não através do decodificador. O decodificador ele não manda sinal para o ponto do display, certo? Então ele não vai fazer esse controle de maneira alguma. Não tem nenhuma outra saída, são só 7 saídas, uma para cada segmento. Para o ponto ele não vai controlar. Outra coisa que o pessoal também pode ficar na dúvida eu peguei lá, eu liguei um 47, um 7447 e um display anodo comum. Eu liguei um 4511 e um display catodo comum. Qual a diferença entre usar o par anodo comum e o par catodo comum ou o par anodo comum? A diferença é nenhuma. Tanto faz. A única coisa é, se você vai usar display anodo comum, você tem que usar o 7447. Se você vai usar display anodo comum, você usa o 7447. Se você vai usar display catodo comum, você vai usar o CI 4511. Formando o par correto, os dois vão funcionar da mesma maneira. Olha só o que eu representei aqui, ó. Entrei com 0001, que é 1 em decimal, no 7447 e no final das contas apareceu o 1, que é o número decimal equivalente ao 0001 em binário. Então o 1 é o número decimal equivalente ao 0001. Se eu fizer a mesma coisa colocando na entrada do 4511, desde que eu ligue o 4511 num display catodo comum, vai aparecer o 1 do mesmo jeito. Então tanto faz se você optou pelo par 7447 display anodo comum ou pelo par 4511 display catodo comum, tanto faz, tá? Você vai ter o mesmo resultado. E agora eu gostaria de convidá-lo para fazer os exercícios para validação da sua presença. Deixei lá 2 decodificadores para você colocar os níveis lógicos na saída, né? É um exercício bem simples. Faça esse exercício, pratique, né? Verifique se você realmente aprendeu na aula de hoje e qualquer coisa também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Se você precisar também, volta ao vídeo, você pode ver várias vezes. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!